Missa do 18º domingo do tempo comum. Intenções da Santa Missa. Pela alma de Antônio Martins de Oliveira, Aldemário Pascoal da Costa Filho, Francisco Dantas, Maria Anita Freire Dantas, Júlio César Filho, Ubaldino Ramalho, Arlinda Salustiano Gomes, sétimo dia, Hélio Barreto Silva e família, Maria José de Jesus, Carlos Viana Ribeiro, Maria Graziela de Jesus e família, Emeliano de Santana e família, Maria Luciene Santana Ribeiro, Neuza Lima Ribeiro, sétimo dia, Bruno Lima de Almeida Brandão, Maria Givalda Barbosa Silva Fernandes, Odete de Oliveira Santos, Giselmo Sena, Maria José da Silva Freitas, Lindaura de Souza Barbosa Correia, Joventina de Souza Barbosa, Roberto Barbosa, Liberato Freitas Costa, Martins Silva Dias, Josefa Tavares Xavier. Pelo aniversário de Hilda Vasconcelos de Freitas, Nora Neide Carvalho, Lídia Nascimento Ramos, Maria do Carmo Garção Sobral. Em ação de graças por Rivanda Rodrigues, Maria Sônia Rezende, Thaís Daniele Andrade de Jesus, e pela saúde de Priscila Souza Santana, José Fiel Cruz, família Moreira Guimarães, Elizabeth Lobão, Maria Helena Ferreira, João Dácio das Neves, José Cardoso Almeida, Manuel Rezende, Eva Martins, Maria de Fátima Brito, Maria Joselice Santana. E hoje também é ação de graças por todos os sacerdotes e de uma forma particular por nosso pároco Padre Valdes. Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta e que as nações eu te escolhi. Quando proclamarás, tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço, como escapar de ti, como calar, se tua voz atém meu peito, tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como falar, se tua voz atém meu peito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos chamados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Manifestai, ó Deus, a vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Ó vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Porque gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário senão com satisfação completa. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e em vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciai todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. É justo o Senhor os seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Ferido, espada, em tudo isso somos mais que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz
de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Enquanto Jesus, tomando um barco, dirige-se a um lugar deserto e afastado, acaba de receber a notícia que João Batista tinha sido morto. Seguramente era alguém com quem Jesus tinha uma proximidade muito grande, seja porque era parente, seja pela própria missão. Não seria forçado o texto ou a narrativa dizer que havia um afeto profundo entre João Batista e Jesus. Então Jesus toma um barco e vai para um lugar deserto, possivelmente para um tempo de descanso e de recolhimento, como era algo um tanto quanto frequente na vida de Jesus. Uma vida intensa, doada aos outros,
mas que também sabia retirar-se para rezar, para descansar, refazer as forças e aí oferecer então a sua vida de uma forma ainda mais profunda. As pessoas prestam atenção de que Jesus se dirige ao deserto e vão ao seu encontro, diz Mateus, a pé. Enquanto Jesus vai de barco, eles caminham a pé atrás de Jesus, sem medir as dificuldades do caminho. Ora, o caminho a pé é muito mais fadigoso, ainda mais nas ruas do deserto, no deserto de Israel, por assim dizer. Mas eles não medem esforços, não medem as dificuldades, vão atrás de Jesus. Poderíamos dizer que as multidões eram movidas pelo desejo profundo de escutar Jesus, de estar com Ele, de vê-lo. Eram atraídas pelo seu caminho novo. Haviam escutado Jesus, possivelmente em outras ocasiões, ou ouviram falar de Jesus, e agora os seus corações se sentem atraídos, e esse desejo move os passos, independente das dificuldades. Uma primeira provocação é pensarmos a medida do nosso desejo para com Deus, para com o Senhor. E essa medida está muito ligada justamente a essa disposição em deixar de lado as dificuldades e se pôr em caminho. Quais dificuldades somos chamados a transpor, a não considerar para encontrarmos o Senhor? Precisamos fazer a nossa parte e precisamos então enfrentar as dificuldades movidos pelo desejo. Se as dificuldades nos param, é porque o nosso desejo de Deus não está tão aceso como deveria, como poderia. Então precisamos pedir ao Espírito Santo que reacenda esse desejo, que nos ajuda a ir além das dificuldades, para estar com Jesus, para ouvir a sua palavra, para trilhar o seu caminho novo. O Evangelho começa nos provocando a pensar da necessidade de reavivarmos o desejo de Deus e com ele a nossa fé. Como que se o Senhor nos dissesse: não se acostumem com o caminho. Não sejam pessoas que, com o passar do tempo, esmoreçam na fé e façam com que automaticamente as coisas que precisam ser feitas. As dificuldades dão a ocasião para que o nosso desejo seja experimentado, seja posto à prova e assim cresça. Porque quando os desejos são autênticos, as provas não fazem esses desejos amortecerem. Muito pelo contrário, faz crescer o desejo de alcançar a meta. Quando as dificuldades roubam o desejo, é porque esse desejo não está bem, a motivação não vem do fundo do coração. Mas quando as provas se apresentam e o nosso desejo cresce, temos condições então de amadurecer nas nossas decisões. O que as provas, as dificuldades, os desafios da vida têm nos desanimado? Ou temos, firmados na graça de Deus, encarado as dificuldades como ocasião para crescer no desejo e renovar a nossa decisão de caminhar? As multidões nos ensinam a desejar ao ponto de não mais contemplarmos as dificuldades como bloqueios, mas entendermos que elas são uma ocasião para sonharmos mais alto, para desejarmos mais, para nos determinarmos no caminho. Os discípulos, possivelmente, começam provando uma grande maravilha, aquela multidão de pessoas ao redor do Mestre para escutá-lo. Os discípulos se alegram com isso, provam maravilha. A mensagem do Evangelho chega a todos, mas logo em seguida, essa maravilha se depara com as exigências da missão do Mestre, que acabam sendo também as exigências da missão do discípulo. Os apóstolos, pouco a pouco, comungam das exigências da missão de Jesus e entendem que essas exigências passam a ser as exigências também do coração deles. E essa exigência, essa dificuldade do povo toca o coração dos discípulos e desmascara os limites que os discípulos trazem consigo, as desconfianças, as descrenças
em um certo sentido até mesmo o egoísmo. Não temos nem mesmo para nós, parecem pensar os discípulos. Como é que a gente pode ajudar essa gente? Se até nós somos pobres, temos um pouquinho, não dá nem para a gente. Como é que a gente pode ajudar essa gente? Então, como é que podemos ajudar essas pessoas? Então Jesus os provoca a ir além. Jesus desafia os limites dos discípulos. Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Confesso que essa é a expressão que, quando me preparava para a nossa partilha, ficou no meu coração. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não precisam ir embora, porque, meus irmãos, os discípulos querem despedir as multidões para que possam se alimentar e, quem sabe, depois voltar a ouvir o discípulo ou irem às suas casas. Eles querem a alegria da missão, poderíamos dizer, mas acabam tendo dificuldade, provam a alegria da missão, porque as pessoas estão ao redor do Mestre, mas acabam tendo dificuldade de aceitar a responsabilidade, a exigência que a missão traz consigo. É muito bom que o povo esteja ao redor escutando o Mestre, uma quantidade tão grande de pessoas, mas parece que não cai muito bem no coração dos discípulos se responsabilizar com essas pessoas, fazer parte da vida dessas pessoas, se abrir à compaixão, assumir o padecimento daquelas pessoas como o próprio padecimento. Eles querem se desobrigar das exigências da missão. Isso me faz pensar e deve nos fazer pensar. Há coisas muito boas da missão. Nós encontramos tanta gente que nos quer bem, fazemos laços de amizade, de fé tão bonitos que enriquecem a nossa vida. A missão tem coisas maravilhosas, que nos ajudam a crescer, que iluminam, que alegram a nossa vida. Mas do mesmo modo a missão tem exigências profundas. Mexe conosco, nos faz sair do nosso comodismo, nos responsabiliza, porque a missão nos amadurece. Vejam, a missão não é só para acariciar o nosso ego, não é para nos tornarmos pessoas famosas, pessoas amadas. O fruto da missão mais importante não é esse. Quer nos amadurecer como pessoas e como homens e mulheres de fé. E parece que o Evangelho nos faz entender que a maturidade tem como seu fruto mais precioso aquela capacidade de se compadecer. Quanto mais capaz de misericórdia é o coração do homem que crê, mais ele se tornou maduro. Os discípulos são levados a entender isso. A compaixão e a misericórdia são os frutos mais maduros da missão, da entrega, do caminho de fé. Uma segunda lição que os discípulos aprendem dessa provocação de Jesus é de que há necessidades e desafios profundos para além das nossas forças, que nós só seremos capazes de corresponder à luz da fé. Se confiarmos tendo no nosso coração compaixão e esperança, Deus fará a sua obra. Nós não podemos fazer tudo. Fiquei também meditando sobre isso. Às vezes os gritos daqueles que estão ao nosso redor são tão altos, tão fortes, as necessidades são tão grandes, que a gente corre o perigo de querer fazer tudo e acabar esquecendo que a obra é de Deus. A obra é dele, e só conseguiremos fazer um pouco se a nossa ação estiver ligada a dele, se aprendermos a confiar. Ora, essa confiança não significa cruzar os braços, significa fazer a minha parte, confiando que Deus fará dele. Quando isso acontece, nós entendemos como é possível ofertar a nossa vida de modo que ela seja fecunda. Há provas, há dificuldades, há situações da nossa vida que só teremos condições de responder se crescermos na fé, se aprendermos a confiar. E não é uma lição muito fácil, porque às vezes parece que tudo ao nosso redor diz o contrário. Nós não conseguiremos. O que faremos vai ser muito pouco e não fará diferença. São tantas as vozes dentro e fora de nós que querem nos fazer desistir. Como aquele cego que ouviu falar que Jesus estava passando
passando e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas ao redor diziam: cale-se, não perturbe o mestre. E ele gritou mais forte: Jesus, filho de Davi, tem piedade. Ocasiões para que o desejo e a determinação cresçam, se transformem em atitude. Acolhendo um pouco oferecido, os discípulos tinham só 5 pães e 2 peixes. Depois de ter dado graças, Jesus devolve o que acolheu aos discípulos como dom de vida para os outros. Diz Mateus: em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Após de ter dado graças, e os evangelhos da multiplicação dos pães sempre fazem uma referência à Eucaristia. Esse é o gesto eucarístico: tomar, render graças e partir o pão. É isso que acontece em cada Eucaristia. E a Eucaristia é o modelo da oferta de vida. Por trás dessa compreensão, dessa ligação entre o pão da multiplicação, a Eucaristia e a nossa vida, há uma conexão muito profunda. O pão e o peixe multiplicado, a Eucaristia que alimenta as multidões, e a nossa vida que é chamada a se tornar pão partilhado, oferecido a Deus e dividido aos irmãos, nós acabamos entrando nesse único campo de significado. As coisas estão intimamente ligadas. A multiplicação dos pães nos evangelhos, e particularmente no Evangelho de Mateus, quer nos recordar a Eucaristia, e a Eucaristia nos recorda a vida. Nós comungamos do pão consagrado para nos tornarmos pão consagrado para a vida do mundo. Então esses movimentos são tão interessantes. Em seguida partiu os pães, após ter dado graças, e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. O que os discípulos receberam, deram. Mas o que os discípulos tinham dado a Jesus? O pouco deles. Tem uma lógica bonita, profunda. Os discípulos tinham pouco, mas o pouco que tinham entregaram a Jesus. Jesus acolhe, rende graças ao Pai e devolve aos discípulos. Mas não é mais pouco. O pouco foi a oferta feita pelos discípulos a Jesus. Quando Jesus devolve essa oferta para os discípulos, ela já está cheia da bênção. Ela é abençoada. Poderíamos dizer com a linguagem da Eucaristia, ela está eucaristizada. Porque é o pão que nós demos a Deus, consagrado, que Jesus deu graças por causa daquele pão, é o pão da gratidão, cheio da fecundidade, cheio da fidelidade de Deus, e por isso sacia as multidões. Os discípulos dão pouco, Jesus devolve o muito, porque aquele pão e aquele peixe devolvido aos discípulos, agora não é só pão e peixe, mas eles são também cheios, completos da graça de Deus, que é sempre fecunda e generosa. Faz agora vida doada, que eu não sou uma boa peça, Senhor. E tanta gente mais rica, mais interessante, mais santa, com mais qualidades, eu não tenho muito, Senhor. E Jesus diz para aquele que é vocacionado: não mandem as pessoas ir embora, dai-lhe vós mesmos de comer. Porque no mistério da vocação tem o pouco que nós ofertamos a Deus com generosidade, e esse pouco que é a abertura por trás do sim de cada cristão. Quando Deus te chama e você diz sim, o seu sim é a resposta para todo o povo que espera esse mistério tão grande, tão maravilhoso, tão quase que incompreensível de Deus. Há um povo que espera o seu sim, porque Deus quer chegar a esse povo através do seu sim. E o seu não pode deixar tanta gente com fome, mas o sim de cada cristão. Então esse mistério do povo que espera a nossa abertura, o povo que espera a nossa oferta do pouco que temos a Deus, para que a partir dessa oferta Deus mesmo sacie a fome das pessoas. Sua vida e sua vocação de cristão, de sacerdote, de consagrado não é inútil. E olha, minha gente, muitas vezes nós podemos pensar que a nossa vida é inútil, que o nosso trabalho é um trabalho que não está produzindo efeito, que a nossa oferta de vida é uma oferta estéril. Mas o olhar de Deus, o Evangelho nos faz provocar esse mesmo olhar que trazemos conosco para compreender que toda a vida ofertada gera frutos.
porque não é só o pouco que saiu de si para Deus, mas é aquela graça que acolhe e devolve com o muito de Deus para saciar as pessoas. Essa fecundidade e a fidelidade de Deus nós vemos nas leituras da liturgia de hoje. Esse belíssimo texto da profecia de Isaías: vós que estáis com sede, vinde às águas. Vejam, Deus é sempre fecundo, Deus sempre é transbordante na sua bondade. Aqueles que se aproximam dele, mesmo que através de mediações tão frágeis, encontram fartura, encontram vida plena. E Deus é assim, a segunda leitura nos ensina, porque nos ama. Vejam, a fidelidade, a generosidade de Deus deitam raízes no seu amor. Porque nos ama, nos chama. Porque nos ama, conta conosco. Porque nos ama, nos alimenta através das mãos daqueles que nos coloca, que Ele mesmo coloca no nosso caminho. São tantos os que generosamente nos distribuem o pão de Deus, cada dia. Sacerdotes, pessoas que são importantes no nosso caminho de fé, eles são dons de Deus, eles são provas do amor fiel de Deus, que não nos deixa sem pão e sem peixe, que não nos deixa sem alimento. A dinâmica do caminho novo de Jesus é apaixonante e provocadora. Nela, o caminho da fé não diz respeito a um itinerário repetitivo e vazio. Na provocação de Jesus, o caminho da fé não se é escravizado nos nossos limites, não é escravizado naquela visão pequena e medíocre que às vezes temos de nós mesmos e da nossa vocação de cristãos, porque dentro do nosso sim há a fecundidade de Deus. Então às vezes nós limitamos o nosso caminho de fé, encaixotamos, colocamos cercas na nossa resposta, e essa resposta acaba se tornando medíocre, não porque Deus nos chama de mediocridade, mas porque muitas vezes nos falta a generosidade de dar todo o nosso pouco a Deus, essa confiança que esse pouco será fecundo. O Evangelho nos recorda, e o caminho de santidade da Igreja confirma: uma vida se torna verdadeiramente nova e fecunda na medida em que, na sua pobreza e pequenez, abre-se a generosidade de tudo ofertar a Deus, respondendo ao chamado que Ele nos faz a ofertar a nossa vida pelos irmãos. Que essa semana, iluminados pela liturgia do domingo, o nosso coração, entrando no mês das vocações, se abra para essa escuta. E se Deus já há algum tempo está te pedindo algo, não retarde o seu sim. Se Ele está te pedindo algo, diga sim. Não use a desculpa de que o que você pode fazer é pouco, porque o que Ele quer é o seu pouco. E a partir desse pouco, fazer o grande dele, o muito dele. Um mês que a Igreja do Brasil nos oferece como uma ocasião para pensarmos no chamado de Deus. E hoje, de uma forma especial, lembremos dos nossos sacerdotes, rezemos por eles, homens frágeis e pecadores como qualquer outro, mas revestidos da graça de Deus por um serviço, e que tanto precisam do auxílio, que tanto precisam da compreensão, tanto precisam da ajuda daqueles que estão ao seu redor, das suas comunidades. Então lembrem de rezar pelos padres das paróquias de vocês, lembrem de rezar também pelo padre, por mim, para que o Senhor nos faça mais fiéis, cada dia mais fiéis à sua vocação. E de uma forma especial, nesse tempo tão duro e difícil, rezemos também pelos padres, alguns deles incompreendidos, sozinhos, que lutam nas suas comunidades, para que o bom e belo pastor alimente e fortaleça o serviço e a resposta de cada um deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos pelas vocações sacerdotais e religiosas. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor,
totalmente doados à edificação da vossa igreja. E vós, ó Maria, mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-nos a todos os trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio, suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas, guiai segundo o amor do vosso coração os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos santos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tudo isso vos pedimos, Pai rico em misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma noite de suor sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um novo mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar essas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo pecado. Vós, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a vossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Antônio Martins, Aldemário Pascoal, Francisco Dantas, Maria Anita, Júlio César Filho, Baldino Ramário, Arlinda Salustiano, no seu 7º dia de falecida, Hélio Barreto e família, Maria José, Carlos Viana, Maria Graziella, Emiliano de Santana e família, Maria Luciene Santana, Neuza Lima, no seu 7º dia de falecida, Bruno Lima, Maria Givalda, Odete de Oliveira, Gisel Lucena, Maria José da Silva, Lindaura de Souza, Juventina de Souza, Roberto Barbosa, Liberato Freitas, Martins Silva Dias, Josefa Tavares. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos, irmãs, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim na terra, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. O poder e a glória para
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar,
Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então aos avisos da semana, avisos importantes, nos guardando no nosso coração. Primeiro, o nosso arcebispo autorizou pouco a pouco a retomada das atividades nas paróquias da nossa arquidiocese. Aqui retomaremos as Santas Missas na quinta-feira, próxima quinta-feira, às 19 horas. Então retomaremos as Santas Missas. Padre, por que não fizemos isso antes? Porque estamos preparando todas as exigências do protocolo de higiene que nos foram pedidos para que possamos participar e termos as nossas atividades. Então é algo que a gente precisa preparar com cuidado. Na quinta-feira, com a graça de Deus, às 19 horas, retomaremos as Santas Missas. Mas, como sabemos, esse retorno será um retorno particular. Temos algumas coisas que precisamos observar. A primeira delas, as nossas igrejas, elas serão abertas para participação só com 30% da sua capacidade. Aqui na nossa igreja, isso corresponde a 70 pessoas. Desse modo, o decreto que o senhor arcebispo nos enviou pede que a participação seja agendada. E então, agendaremos as missas nas quais queremos participar na secretaria, telefonando ou mesmo aparecendo na secretaria para agendar a participação. Nas missas da semana, esse agendamento vai acontecer no dia da Santa Missa. Nas missas do final de semana, sábado e domingo, o agendamento vai acontecer à sexta tarde, não antes, para não gerar confusão, mas na sexta tarde. Então, para não termos muitas informações e atrapalharmos, vamos falar dessa semana. Como eu disse, quinta-feira, às 19 horas, celebraremos a Santa Missa, e aqueles que desejarem participar vão ligar na quinta-feira à tarde para a Adria, a secretaria, e deixar o seu nome. Se até alcançarmos os 70, mas nós não vamos ficar chateados se ligarmos, por exemplo, e o número já estiver completo, porque são as coisas desse tempo. Não vai dar para participar assim sempre, se o número for um pouco mais elevado naquele dia. Então liga, agenda, vê se tem espaço para agendar, para participar, e aí participa da Santa Missa. No final de semana, nós teremos as missas nos horários de costume. Sábado às 16h30, retornaremos. Domingo às 8h, às 16h e às 19h. Mas aí então você vai agendar na sexta à tarde o horário de missa, ver se tem vaga para aquele horário e virá a Santa Missa. Quem não agendar, a gente pede que não venha, ou se vier, venha preparado para, tendo lugar, participar ou então voltar. E aí é um pouco essa situação que nós estamos. Segunda coisa importante, só participará da Santa Missa aqueles que estiverem com a sua devida máscara. Não vai participar da Santa Missa sem máscara. É uma exigência do governo e que também o decreto do senhor arcebispo confirma, participação com máscara. Chegando aqui na igreja, aquela paciência, aquela docilidade para aceitar as orientações do pessoal da acolhida, que vai nos ajudar como vai acontecer a participação, guardando as devidas distâncias. Então a celebração da Santa Missa terá algumas pequenas modificações na sua estrutura, e a gente vai dando essas orientações à medida que as pessoas forem chegando na igreja, já o pedido que todos nós sejamos dóceis a essas orientações. Teremos que ter mais paciência ainda do que aquela que já nos é pedida para participar da Santa Missa. Então, muita calma, venha para a Santa Missa, mas venha com o tempo sim disponível, porque nós não poderemos fazer as coisas do ritmo que fazíamos antes.
talvez até seja uma coisa positiva. Às vezes a gente chega meio agoniado para celebrar, sair das carreiras, então chegar antes com calma e depois sair com calma também. Então as orientações nós vamos dar no momento da celebração, em cada celebração com calma, tá bom? Então quando a Santa Missa, esse aviso. Secretaria da Paróquia, ela será aberta essa semana, quinta e sábado. Quinta das 14 às 20 horas, sábado das 14 às 20 horas, que é o horário normal. Atenção, durante o período da quarentena, até a semana passada na quarentena, nós estávamos abrindo nas quintas e sextas. A partir de agora, abriremos essa semana, quinta e sábado. E aí nas outras semanas nós vamos recordando os dias que serão um pouquinho diferentes do que nós estamos acostumados. Lembrando que estamos começando o mês, e aí aquele compromisso generoso do coração para ajudar a nossa comunidade. Essas primeiras semanas são essenciais para pagarmos os funcionários. O devolvimento do dízimo, a contribuição do dízimo, não vai poder acontecer nas Santas Missas. Então eu gostaria de pedir que as pessoas continuem trazendo o dízimo para a secretaria, a sua oferta para a secretaria, de modo que isso aconteça tranquilamente. Não é permitido, tomar o dízimo, porque vai ter um contato para dar a baixa do carnê, e tudo isso pode favorecer a contaminação. Então o dízimo vai continuar sendo na Secretaria da Paróquia. Você também pode trazer a sua oferta para a Secretaria da Paróquia. Nas missas nós teremos o ofertório, não durante a missa, que iremos explicar em cada Santa Missa, mas no final, nas portas, principalmente na porta lateral, você vai poder fazer a sua oferta. Então esses avisos quanto à retomada da Santa Missa, o horário de funcionamento e também quanto ao devolver o dízimo. Sabemos que as dificuldades, cada Santa Missa o Padre tem dito e pedido a contribuição, a generosidade de toda a comunidade para passarmos por esse momento sem dívidas, de modo que possamos honrar os nossos compromissos financeiros. Então, criamos duas realidades, duas ocasiões em que você vai poder nos ajudar, e a gente desde já pede a sua generosidade para participar conosco dessas duas atividades, essas duas ocasiões que nós criamos para ajudar a sua paróquia. É com a sua colaboração generosa que nós continuamos o trabalho de evangelização. Então, pouco ou muito, não importa, que faz com que o trabalho continue. Então a gente quer estender a mão com humildade e também com confiança, porque vocês têm nos ajudado até agora, para continuar nos ajudando. Primeira coisa, nós criamos um cofrinho, certo? Um cofrinho bem bonito, o pessoal preparou com carinho, com frase bíblica, o negócio ficou bonito mesmo. Como é que vai acontecer esse cofrinho? Com esse cofrinho, você vai poder pegar na secretaria, e a ideia é que a gente envolva a família durante o mês inteiro, e aí as moedinhas a gente coloca para ajudar a paróquia. No último final de semana, no mês de agosto, você traz e oferece à paróquia para os gastos. Então, uma forma também da gente envolver as crianças, ajudando a entender da necessidade de colaborar com a sua comunidade de fé. E então, assim você vai nos ajudar muito a terminarmos o mês sem dívidas, E no finalzinho é que a gente, como costuma dizer no interior, rapa bem o tacho para pagar o finalzinho das contas. Então, não deixe de pegar o seu cofrinho, tá certo? Leve para casa, envolva a família, e aí as moedinhas, seguramente como aquelas moedinhas da viúva, vão fazer a diferença, nos débitos da paróquia, daquilo que nós precisamos. Então tem essa situação do cofrinho, que já a partir de quinta-feira na secretaria você pode pegar e levar para a sua casa. Uma segunda coisa que nós criamos foi com saudades do nosso café. Eu acho que você, assim como eu, está com saudade do café da manhã, nosso café comunitário aqui no salão, que era muito bom, a convivência, a comida. Então tivemos a ideia de criarmos a noite da sopa.
Então nós teremos a noite da sopa. Mas calma, não iremos desconsiderar o isolamento social. A noite da sopa não vai ser todo mundo vindo para a paróquia. Infelizmente ainda não. Mais um pouquinho, quem sabe, a gente vai voltar para fazer. Então nós vamos preparar, as senhoras que fazem aquelas comidas bem gostosas da comunidade, vão preparar umas sopas deliciosas e você vai poder comprar a sua entrada, né, ou por telefone ou aparecendo na secretaria e passar no dia 29, é um sábado, o último sábado do mês de agosto, para pegar a sua sopa quentinha, das 5 às 19 horas. Então nós vamos vender, né, essa sopa, acho que são 500 ml de sopa, e aí você vai, efetua o pagamento, obviamente, né? E depois passa das 5 às 19 horas para pegar a sua sopa, e nesse dia já tem janta na sua casa sem precisar fazer, que vai ser a sopa. Comprar sopa para todo mundo, um pãozinho e já forma o estômago à noite. Então, no dia 29, né, nós vamos das 17 às 19, todo mundo vai poder passar, pegar a sua sopa, higienizar, com segurança e levar para a sua casa. Vai ser a noite da sopa. Então ligue para a secretaria, fale lá com a Adria, ou apareça já na quinta-feira e reserve. Ela vai dar as informações, os tipos de sopa, tudo direitinho. Mais tarde a gente vai compartilhar já o postzinho com as informações, e assim você vai ajudar a comunidade e ainda matar um pouquinho a saudade do café, né? Não vai ter o cuscuz ainda, mas vai ter a sopa, tá certo? Então não deixe de comprar o seu ticket e assim no dia fazer essa experiência também de ajudar a sua paróquia e se deliciar com uma sopa bem gostosa que o pessoal vai fazer. Então são esses os avisos. Vamos prestar atenção, guardar no coração e entender que você é muito importante para a nossa paróquia. Sua presença, sua participação, ela é sempre muito, muito importante. Última coisa que eu já estava esquecendo, a celebração do domingo às 8 horas, nós continuaremos transmitindo pelo YouTube, porque uma das recomendações é que as pessoas que não estão muito bem de saúde, que continuem fazendo seu isolamento e quarentena sem vir à igreja, porque é perigoso, né? Então você tem uma saúde, tem um problema, uma doença crônica, está numa situação não muito boa de saúde, ou está com sintomas que podem ser associados ao vírus. Então, para o seu bem e para o bem da comunidade, e você não vem à Santa Missa ainda, pedindo a Deus saúde, se recuperando para depois voltar, e aí pode continuar participando da Santa Missa do domingo às 8 horas também pelo YouTube. Aquele abraço generoso, fraterno, alegre naqueles que estão fazendo aniversário hoje, eu pedindo a Deus que abençoe ainda mais a vida de Hilda Vasconcelos, Nora Ney, Lídia Nascimento e Maria do Carmo. Que Deus abençoe e preencha, acumule a vida de vocês de saúde e graça. Vamos pedir a Deus a sua bênção pela intercessão de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó minha alma, Retorna à tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila.
acalmar, me ensinar, me educar, me formar.